Na criação de animais, o óbito pode ocorrer por diversos fatores. Muitas vezes, a grande causa é a ingestão de plantas tóxicas. Nesse episódio, iremos falar sobre os surtos de intoxicação que já prejudicaram vários produtores no Brasil e entender como identificar e combater esse perigo muitas vezes invisível. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. Hoje teremos mais um episódio do maior podcast educacional de Alagoas. O Fala Aí SESMAC. Mais um episódio do Fala Aí SESMAC, o local onde a ciência, casos reais e experiências acontecem. E hoje nós vamos falar, de um assunto muito importante, onde a gente vai trazer o que é mito, o que não é, dicas importantes de prevenção, conhecer os sinais para pequenos, médios e grandes produtores. Então, a gente vai focar muito, João, hoje na questão das plantas tóxicas no agronegócio. Sim, Águida. A saúde animal é uma coisa importantíssima, para quem cria. E existe a necessidade de ter os conhecimentos mínimos, para aqueles que criam, que criam animais, dos que gostam de criar os animais, que faz parte do agronegócio, como você falou. E também o conhecimento científico, entrar nessa parte científica de casos que aconteceram, Enfim, vamos ter uma conversa bem interessante para todos aqueles criadores e de pessoas que gostam dos animais. Perfeito. E aí, nós temos quem, João? Trouxemos duas convidadas. Duas convidadas. E, inclusive, como sempre, é muito bom, Águida, ver que uma foi professora da outra, que estudou no SESMAC, que é professora do SESMAC, e que se encontram aqui no Fala Aí, para falar da sua profissão. E eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Primeiramente, sejam bem-vindas, Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, agradeço o convite. É bem importante esse momento para a gente que faz a veterinária aqui em Alagoas, e especialmente para a gente que trabalha com essa parte de plantas tóxicas, Então, é um momento importante de esclarecimentos. Então, meu nome é Késia dos Santos Carvalho, sou professora da casa, professora do SESMAC desde 2009, sou graduada pela Universidade Federal de Campina Grande e também fiz mestrado lá. Trabalhei com patologia e clínica de grandes animais e, recentemente, concluí o doutorado também na área de grandes animais, com doenças neurológicas em equinos, pela Universidade Federal da Bahia. E aí, além de professora, do curso de Medicina Veterinária, eu também faço parte da gestão, sou coordenadora adjunta, ensino algumas disciplinas voltadas para essa parte de diagnóstico, de patologia, e trabalho com os estágios no final do curso. Então, é isso, Quase nenhuma atribuição. Meu nome é Nayara Farias, eu sou de formação zootecnista, sou zootecnista há 10 anos. Atuei tanto na parte de assistência técnica e extensão rural, quanto na área comercial. Foi quando eu comecei a trabalhar com cavalo. Sempre gostei de cavalo. Minha família é criadora de gado de leite. Eu acho que eu sou a rebelde da família. Quem tem gado de leite não gosta de cavalo, Eu sempre amei cavalo e desde a zootecnia, já fazia estágios e comecei no cavalo na área comercial. Depois disso, na pandemia, fechou tudo. O SESMAC, eu recebi um post do SESMAC, tá com promoção, não sei o que. Rapaz, acho que vou fazer veterinária. Entrei e concluí, agora recentemente concluí mês passado, na verdade. E já estou atuando, hoje atualmente sou, graças à minha base, a base do SESMAC, com certeza, as minhas professoras, orientadoras. Estou atuando, sou veterinária no Aras Alcateia, atualmente. E aí nós Muito temos, bom. Como você falou, a professora e a egressa aqui, eu acho tão bonitinha, vocês vão vendo decorrer. E aí esse aluno, e ela fica olhando, a professora fica olhando assim, meu Deus, Orgulho. Você fez na época da pandemia, foi? Isso, entrei em 2020. Quando a gente colocou, lembra que disse, o SESMAC se preparou para que você não pare o seu sonho. Isso. Eu lembro dessa campanha. Sou do marketing, eu poderia deixar de falar. E aí, tá vendo? Realizou seu sonho, tá aí. Exatamente. Exatamente. E realizando o sonho.
Muito bom. Ouvindo vocês, a gente escuta muito. Por que você escolheu medicina veterinária? Eu vou entrar mais ou menos nessa pergunta inicialmente, tá? E aí a gente escuta muito que as pessoas dizem assim, a maioria, né? Antes de entrar, às vezes até no curso. Porque eu adoro animais, bichinhos, não sei o quê. Acho que a professora já ouviu muito isso. Não sei se vocês questionam na faculdade quando já estão lá, né? E vocês decidiram ir para uma área de animais de grande porte, né? Grandes animais. E por que essa decisão? Não, como eu já adiantei, né? Meu avô é da pecuária de leite, sempre foi criador de vaca de leite. Eu cresci com esses animais, eu brinquei. Coisa que não dá trabalho nenhum, não, né? Eu brinco com meu pai, quando me ensinou a tabuada, a primeira coisa que me ensinou foi como cubar uma terra e como fazer um silo. A primeira coisa que ele foi me ensinando. Então, assim, desde criança mesmo, eu sempre tive nessa área da agropecuária. E foi meu pai, quando eu decidi... Quando eu fui crescendo, eu disse, pai, eu sou veterinária e eu sou do sertão de Alagoas, eu moro em Carneiros. Então, a distância de Carneiros para a capital para fazer veterinária. E quando eu terminei, principalmente, que eu terminei o ensino médio com 16 anos, era muita coisa. Eita. Então, pai foi e disse, minha filha, tem um curso aqui que é zootecnia, é parecido com veterinário, você quer fazer? Eu disse, quero. Desde a zootecnia, eu já trabalhava na área de grandes animais e a veterinária só fez fechar com chave de ouro. Ou seja, você foi para a veterinária tendo a certeza que você já queria. Já entrei sabendo. Vivenciou tudo isso desde a sabendo. infância. Que Já legal. entrei sabendo. Então, a veterinária, para mim, foi as circunstâncias do período, do sertão da Paraíba, né? E aí, o que é que eu vou fazer, né? Aí eu olhei daquelas faculdades próximas à minha casa, né? Que não tem na minha cidade, eu tinha que me deslocar. Então, que eu me identificava assim, né? Bem de longe, porque eu fui sem conhecer também a veterinária. Então, tinha opção para mim, né? Que eu gosto da área de biologia, não só de animais. Animais não é o suficiente, minha gente, para poder fazer veterinária, não é. Antes de tudo, tem que gostar de medicina, de ciência, isso. de estudar. Muito Então, eu me identificava muito com a área de química e biologia. Então, eu fiz vestibular para medicina veterinária em Patos, né, no UFCG, e em química industrial. Passei nos 2 vestibulares. E agora, Jesus, o que eu faço? Não vou fazer o que é mais perto de casa. Então, eu fiz medicina veterinária, né? E aí, desde o 5º período do curso, eu me identifiquei com a área específica, que é patologia. Na minha primeira aula de patologia geral, com o meu professor chamado Ivan Tabosa, quando ele começou a falar de edema, como é que era o mecanismo de formação de edema, então eu me identifiquei com a patologia. Paixão à primeira vista. A primeira aula, literalmente. A primeira aula, é verdade. E aí são mais ou menos 18 anos, né? Nessa área de patologia. E o detalhe, né, dessa área é que ela lida com a morte, né? Principalmente. Conhecer a partir do diagnóstico pós-morte, as causas, né? E para isso evitar muitas doenças daí, desde as plantas tóxicas... A morte para preservar a vida. A vida, exatamente. Então, isso. assim, é lindo, minha gente. É um mundo muito nobre, inclusive, né? Não é fácil isso que eu ia falar, lidar com a morte, não é. Mas ao mesmo tempo a gente está pensando nas futuras, né? Prevenindo coisas então, futuras. a gente sofre junto quando vê surtos, por exemplo, né? De doenças. E muitas vezes animais que em perdas, assim, quantitativas, qualitativas, né? Então, eu já tive em alguns momentos de o proprietário vir chorando porque perdeu os gansos, que fazia 30 anos, que perdeu suínos, bovinos. Então, assim, é difícil, mas quando você consegue fechar o quadro, né, e fazer orientações para que outros animais não morram, então aí sim, né? Então, foi isso que eu fui vendo ao longo do curso, né, e até hoje, e que cada vez mais eu tenho certeza que essa área que eu posso colaborar na formação dos meus alunos, mas também colaborar, né, nesse mundo que é o agronegócio, né, que é a criação de animais. Fantástico, fantástico. Muito bom. Duas apaixonadas, né? E você também gosta, né, João? Gosto. Cavalo, né? Desde criancinha, meu universo é vindo do meu pai, através do cavalo, é uma paixão muito grande, né? E, assim, quando, como criador, e a gente fala, quando acontece algum caso desse, quando você se depara com a realidade dessa, assim... Para nós que não temos a formação em veterinária,
é uma sensação, às vezes, até de impotência, né? Do que fazer. E aí a gente tem um pouco de experiência, né? A vida vai levando, mas não tem um embasamento científico, por isso que é importante ter o veterinário para Profissional, fazer né? o profissional para fazer esse Sim. trabalho e dar toda essa orientação, né? É muito importante, Águida. E aí a gente Em tem... todas as áreas, né? Em todas as áreas, Reprodução, com né? certeza. Na parte de sanitária, né? Na parte alimentar, a zootecnia, né? Isso. É muito voltada para essa parte parte de nutrição, de principalmente. nutrição, né? Nutrição e manejo. Né? E é muito importante. E o Brasil hoje só é a potência, né? Só é não. A contribuição do agronegócio para o Brasil, né? Que não só falamos em cavalos, que envolve a empregabilidade é muito grande, muito mais do que a gente imagina, Isso. mas também dos bovinos, né? Suínos, enfim, toda essa parte é muito importante para tanto a alimentação da população, né? Mas como até entretenimento, né? Enfim, faz parte da nossa sociedade o animal, Isso. né? Não só os cavalos, mas como todas essas criações. Isso. E puxando para a nossa temática, né, que a gente está trazendo hoje a questão das plantas tóxicas, né, que aí é o estudo de vocês, a análise de vocês e tudo mais para ajudar. O Brasil passou agora, recentemente, muito recentemente, por um surto, né? E aí eu queria entender sobre plantas, né? Quais são essas plantas que a gente poderia já trazer de inicial? O que é que acontece ter elas? Como identificar? Até que a causa dela. Porque assim, pelo que eu li, estudei um pouco, eu percebi que tem delas que são importantes para uma situação e elas se tornam tóxicas para outra. Então, eu queria que vocês entrassem um pouquinho nesse mundo dessas plantas. E para espécies diferentes, Espécies né? diferentes. Isso. Importante Isso. também, João. Eu vou começar. Né? Então, a primeira coisa que é importante a gente definir é o conceito de que é uma planta tóxica, Perfeito, né? perfeito. Nem tudo é planta tóxica. Então, a gente conceitua ou define como planta tóxica toda aquela planta que faz parte da alimentação do animal e que espontaneamente, né, na vida do animal, vivendo lá com aquele habitat, aquela alimentação, ele desenvolve manifestações clínicas associadas à ingestão dessa planta e que muitas vezes pode levar à morte do animal. Isso é importante porque de determinar que é uma planta tóxica em que o animal adoece em condições naturais. Porque, por exemplo, eu posso ver um caprino comendo um ipêzinho novo, né? Eu disse, eu acho que aquela planta pode ser tóxica, vou fazer uma experimentação. Então, e aí, nesse meio, você pode obter uma intoxicação, né? Mas isso não é validado. Então, tem que ser uma observação natural. Como, por exemplo, no mestrado, uma das plantas que eu trabalhei foi a Tephrosia cinerea, que é uma planta hepatotóxica, que causa um quadro de fibrose hepática. Então, em que condições aconteceu? Era uma população em Serra Negra, eu acho, a cidade, na Paraíba, né? E lá, certos proprietários que eu acho que eram assentados, assentados, eles receberam essas terras e tinham animais, ovinos. E essa terra tinha um processo já de degradação dos solos e nasceu essa planta em grande abundância. Então, soltaram os ovinos lá por um período longo, de 2, 3 meses, e eles começaram a adoecer. E aí fomos convidados, na época eu aluna da UFCG, fomos avaliar esses animais e aí associamos pelas condições epidemiológicas, né, na avaliação do quadro que poderia ser essa planta. Então, recolhemos as plantas e fizemos a experimentação. E aí reproduzimos a intoxicação. Aí, a partir daí, sim, considerou-se que essa planta era tóxica. Para aquele tipo de animal para aquele todos. tipo de tem animal. Isso também, né? Então, é sempre a experimentação, né? A observação. E a partir do conhecimento de uma planta que causa intoxicação em determinadas circunstâncias, período do ano, aí a gente vai começando a dar embasamento também. Olha, acontece a mesma coisa nos bovinos, nos ovinos, mas parece que equinos não sofrem quando mesmo que comam a planta. Então, a partir desse conhecimento que parte do próprio
né, criador, de quem acompanha os animais. Quando a gente leva para a experimentação que reproduz, aí a partir daí a gente tem uma planta tóxica. Então, nem tudo é tóxico. E, nesse caso, né, é uma planta que estaria no ambiente comum do cavalo, né? Natural. Dos ovinos, desculpe. Mas existe um caso, né, muito trágico que aconteceu, foi justamente aparentemente de plantas que foram levadas para a indústria, né, indústria de rações, e culminou num consumo, né? E daí a importância dos órgãos de fiscalização, né, para averiguar tudo isso, e o trabalho, né, de veterinários que identificam, né, as possíveis causas, né? E aí a coisa muda um pouco de conjuntura, porque, de certa forma, pode ter sido provocada, né, por um descuido, enfim, alguma coisa que venha a levar às vezes Consequências, as né? consequências São sérias. são sérias. Para ambos, né? Se a gente parar para analisar, for fazer uma análise, é para ambos. Isso passa pelo conhecimento da diversidade de plantas tóxicas, Certo. né? Existe tipo assim, no caso específico que o João está falando, existe tipos de plantas específicas que prejudicam os cavalos? Aí eu queria, se possível, nomes científicos e o popular. A gente, quando é criação de gado, Wagner, a gente diz assim, comer uma erva. Né? Comer uma erva. Não tem nome, é só erva. Só erva. Aí pronto. Comeu a erva, quem não é, né? É o dito popular. Né? Então, assim, em termos mais gerais sobre as plantas tóxicas, ela, por exemplo, em bovinos, é a terceira causa mais importante de morte no Brasil, em todo o Brasil. Né? E quais seriam as outras duas? Raiva, que é uma doença neurológica causada por um vírus que, no meio rural, né, quem transmite é um morcego hematófago. Raramente os animais selvagens vão transmitir para os animais rurais, principalmente o hematófago. E outro é o botulismo, que é uma bactéria, né, uma clostridiose, que é importante. Aí veja só a importância do conhecimento das plantas tóxicas. Agora, hoje, eu acho que a última referência que eu tenho de 2020 ou 2022, que nós temos 162 plantas tóxicas conhecidas, né? São estudadas, que foram caracterizadas, distribuídas em 69 gêneros. Então, são muitas plantas. Muitas né? plantas. Isso não quer dizer que todas estão presentes aqui, em todo o Brasil. Certo. Aí a gente considera a variação de vegetação, né, do clima, das regiões, por exemplo, de Cariri, Zona da Mata, de Sertão. Então, tem essas variações. Na Amazônia, é totalmente diferente da região de semiárido. Então, a distribuição dessas plantas, né? E nós temos aquelas também que são importantes aqui, que é o foco, inclusive, que a gente dá para os nossos alunos, que as que ocorrem aqui na região, né? No Nordeste e no estado de Alagoas. E aí nós temos umas, assim, que são mais importantes, essa que foi envolvida, né, nesse surto que acometeu muitos animais em todo o Brasil, em diferentes estados do Brasil, que é a Crotalária retusa, né? Que ela é chamada guiso de cascavel. Por quê? Porque ela tem uma sementinha que, quando ela seca, ela faz um chocalhozinho igual a uma amarelinha, aquela né? estrutura uma amarelinha, que dá uma florzinha amarelinha. Isso. É o que eu acho linda. É a mais fácil de Eu estou identificar. porque ela é bonita, né? Você digo, aqui, eu até olho assim e digo, meu Deus, que planta linda, no mato, né? No mato dessa planta nasce linda. amarelinha, Mas ela não né? deixa de ser bonita, não. Ela é porque linda. quem não pode Consumir, né? Ah, guiso de cascavel por causa do Guiso de barulhinho que ela faz. da semente, que é igual o guiso mesmo da cobra, né? Interessante. Aí ela, bem sequinha, ela faz exatamente o barulhinho. E ela é linda, com certeza, mas ela é bastante tóxica. Principalmente para equinos, para cavalos. Eu fiquei aqui pensando, para uma pessoa que fez zootecnia, né, como você, que vê toda essa parte, principalmente nutricional, como você disse, né, e de repente entrar nesse universo da veterinária para a saúde animal, para identificar como foi essa
Eu acredito que foi. Eu até comentava com alguns colegas, eu acho que foi no tempo certo, eu acho que complementou. Uniu o que era da parte, o conhecimento de nutrição, de manejo, algo envolvido reprodução, principalmente reprodução de bovinos, que o zootecnista pode fazer. E quando eu adicionei a parte da clínica da veterinária, eu acho que houve um complemento. Isso. Eu consegui associar bem, porque hoje, na minha atuação, eu estou em clínica de equinos, principalmente, e eu consigo hoje dizer, não, eu estou aqui na clínica, mas eu consigo ver se o problema é nutricional, se o problema é apenas alguma patologia que está cometendo ali. Eu tenho um leque maior, na isso que eu ia verdade. falar, você As termina minhas ampliando, armas são assim, maiores. isso, com Isso. certeza. Hoje eu tenho uma gama de conhecimento que foi, logicamente, associado ao que eu aprendi na zootecnia, principalmente essa parte de pastagem, a parte de solos, que na zootecnia a gente é obrigado a aprender, que ninguém gosta, mas é obrigado. Então, assim, eu sei a característica de solo, a gente sabe a importância do solo bem nutrido, porque tem algumas doenças, como a professora falou, por exemplo, botulismo, que em decorrência, muitas vezes, da deficiência nutricional do capim, do solo que está ruim, e aí passa para o animal. Também outras deficiências, como a gente notou recentemente, né, professora? Deficiência de vitamina E também, que pode acometer os animais. Causar doença neurológica. Causar doença né? neurológica, Grave. inclusive. E aí a gente... Que muitas vezes confunde sintoma de raiva, né? Isso. E algumas... Sempre é raiva, né? Sempre é raiva. Mas depois da zootecnia com a veterinária, para mim foi a junção de tudo, assim, juntou o meu mundo, colou e eu tenho mais armas, na verdade. Eu gosto de dizer, não, eu tenho um pouquinho mais de armas do que os meus colegas tudo aquilo que só são aprofunda o veterinários. conhecimento, né? Isso. É sempre Aí bem-vindo. uniram os dois, Somou, as duas complementou áreas, mesmo que pra são que duas você- áreas complementares. é isso que eu ia falar, São duas áreas que complementou, né? E você são amplia. irmãs, na verdade, né? Isso. O zootecnista atua até determinado ponto e onde o veterinário pega e toca. Então, hoje eu consigo fazer os dois. Muito bom. Águida, você falou sobre sinais clínicos. Isso, eu queria entender como é que funciona. Então, eu acho que é um ponto-chave importante que muitas vezes leva os veterinários a pecar, né, no diagnóstico, é porque não existem sinais clínicos específicos. Que a gente observe assim, diga, pode ser uma planta tóxica. No início você não consegue ter esse olhar, né? Então, por quê? Porque existem, de forma geral, as plantas tóxicas, elas são classificadas em decorrência da substância tóxica em plantas que, por exemplo, causam lesões hepáticas, lesões no sistema nervoso, lesões no trato digestório. Então, se leva a uma lesão no sistema nervoso, o animal vai apresentar sinais neurológicos, que são bem parecidos com aqueles... por exemplo, da própria raiva, que a gente sempre, diante de um animal que tem uma disfunção neurológica, especialmente animais de produção, a gente sempre tem que colocar raiva Que se em confunde primeiro muito lugar. com o roda, né? Dito, né? Também é outra doença que tem sinal Isso. neurológico. Neurológico. Então são né? muitas Isso. doenças que você na São hora não várias. Que é uma consegue ter essa... clostridiose. Clinicamente, não, clostridiose tem outras causas em equino. O roda. O roda, O roda é... qual delas? roda É porque, assim, a roda também é um sinal clínico. É um sinal clínico. Né? Porque ele Aí chama tem roda causa- porque ele Isso, mas- fica Porque tem um rodando. vírus que Isso. pode causar encefalomielite, tá. né? Tem um Isso. protozoário também. Isso. O Eu estou falando assim roda- quantos sintomas, isso. né? Parecidos. Roda né? é um sinal clínico, que tem aí algumas causas, pelo menos 4 para O equinos, roda né? é o nome. O nome Porque quando popular. começa o nome outro rodar, popular. ela diz, o outro tá com roda, né? Pois é. Ai, roda. Eu tava Isso. tentando. Pronto, E tem agora outras, eu viu, compreendi. Vocês estão no mundo, porque assim, eu tenho um mundo, eu amo cavalo. Eu vivi a vida inteira também, fazenda, andava. É tanto que meu avô dizia assim: minha filha, você vai almoçar, dormir, morar aí, nesse cima do cavalo, mas eu não compreendo. Aí vocês começaram a falar do roda, eu já ia pedir, gente, por favor, uma definição mais clara. Pra quem ainda Ele está fica assistindo. rodando Então, mesmo. eu popular. compreendi Roda, agora. cavalo. Tem um nome parecido que eu me lembrei agora, que é a bambeira, né? Isso, que Isso, também é outra bombeira doença. também. Já é doença. outra. É outra Transmitida doença. aí por um animal, se eu não me engano, né? Geralmente é o protozoário, hospedeiro, né? né? Protozoário, isso. É. Então, assim, por exemplo, nós temos a braquiária, né, que o Esse nome nome eu já ouvi popular muito. é um capim, é braquiária, né? Tá, isso aí eu já ouvi. Mesmo. Aí a gente tem as variações, que tecnicamente agora ela é chamada de urucloa.
Urucloa. Não é, nem pegou no nosso meio, assim, né? Não vai Mas aí tem algumas variações, né? A decubens. E ela causa, um dos sinais clínicos é fotossensibilização, que são lesões na pele, né? Principalmente de animais que não têm pigmentação, animais de pele clara. Então, em contato com o sol, ele reage, né? E aí causa feridas. Então, já é um sinal clínico diferente daqueles observados daquelas plantas que causam sinais neurológicos. Tá, Então, não tem tá, como a gente, tá. de fato, dizer que, olha, se o animal apresentar isso, isso e isso, então pode ser uma planta tóxica. Porque depende qual o sistema afetado. E assim, né, pode levar a óbito de maneira... E pode não levar algumas, né, de sendo... Quando a gente fala de plantas tóxicas, né, pode ser que, vamos dizer assim, crie problemas, né, que... Consequências, deixar sequelas? É, isso que tá exato, falando? que não é uma coisa assim tão letal que pode ser tratada, não é? Existe essa diferenciação nesse sentido? Isso daí é dependente primeiro, se é um caso agudo ou crônico, Sim. e da dose, Sim. né? Aí isso daí é que vai fazer o diferencial. Às vezes o animal não come uma dose para ser letal. Ele A dose vai interferir também, né? Uhum. Nesse sentido, para ter, se você começar a ver os sinais da Isso. questão das consequências da E se o quadro é intoxicação. clínico ou crônico? Clínico Tá. é aquele que o animal come a determinada dose e aí já manifesta em poucas horas ou em poucos dias os sinais clínicos. E crônico, que foi o caso desse surto, o animal pode passar meses ingerindo aquela planta. Então, né? aí eu queria ver, a Nayara esteve presente com muitos, né, deles. Presente, sim. E eu Situação tinha aqui no visto, Nayara, que você estado, pode né? me corrigir, assim, porque a gente vai buscar informações, né? E aí eu vi que, tipo assim, foram cerca de 8 meses alguns dos animais que estavam consumindo para poder apresentar os sinais, né? Então, assim, levou um certo tempo para começar a apresentar esses sinais. Isso. Ou não, né? Ou não, a gente não pode afirmar. Ah, Porque tá. o que acontece? Os lotes que são públicos, que o MAPA analisou, foram lotes de 3 meses atrás. Então, a gente não pode determinar nem dizer que há 8 meses essa ração estava contaminada, porque ninguém fez análise dela. Então, assim, o caso é crônico, é conhecidamente... A gente sabe que é crônico Pelas lesões, pelas né? lesões e também pelo Encontradas. fato de, por exemplo, no caso desse surto, tem animais que estão há 90 dias sem ingerir da ração e estão morrendo agora. Estão começando... O aparecimento dos sinais clínicos está começando agora. Então, tem muita gente, tem grupo no WhatsApp para isso. E, assim, todos os dias chega um relato de, meu cavalo estava há 60 dias sem comer. Sem ingerir essa ração. Sem ingerir essa ração. Inclusive, sem específica, ingerir né? ração. Só comendo capinzinho e morreu. Meu cavalo estava há 90 dias. Tanto é que, na minha experiência, a gente decidiu, a gente impôs a nós mesmos lá, a equipe de veterinários, não sou sozinha, não sou a única veterinária, tem mais um veterinário comigo, o Dr. Vitor Souza, ele fica com a parte de reprodução, e a gente sentou e disse, não, vamos esperar 90 dias, a gente vai dar um prazo de 90 dias aqui para que a gente comece até a apartar a potrada, porque a gente ficou com medo de sei lá, o estresse causar alguma coisa, entendeu? E na nossa experiência é isso, esse dizer que há 8 meses Não de tem ingestão, como a ter gente não esse sabe. dado A gente real, não tem né? condições. Hoje o Tá. MAPA tem um laudo de análise de uma ração que o lote era de maio. Então, é isso que a gente tem de Até certeza, então, de informação, de né? garantia. No caso, só é importante vocês reforçarem para quem está assistindo, o que é o MAPA? Tá. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o órgão responsável por toda a fiscalização, todo o acompanhamento do que acontece no agronegócio brasileiro. Então, com a situação, com o surto que deu no país todo, o Ministério entrou para averiguar tudo isso. Então, Isso, não é isso? Isso. Tá. Exatamente. Nayara, eu fiquei pensando aqui, até a professora Kézia já falou no início também que existe, né, outras doenças também neurológicas, que é até a questão da vitamina E, falta de vitamina E, que você comentou, Isso. né? No início, quando vocês começaram a ver os primeiros sinais, houve essa confusão? No né, início, isso? sim. Eu Na queria entender primeira- como foi, né? Isso aí eu queria... Quando começaram os surtos, eu estava de licença, porque eu estava na semana de apresentar o meu TCC. E aí, o veterinário, o Dr. Vitor, ligou para mim e disse, morreu um potro aqui,
tem como levar pro SESMAC pra gente fazer necrópsia, que geralmente o SESMAC é super parceiro da gente, e assim, todas as vezes que a gente precisa, o SESMAC entrou e ajudou, e eu sempre vou enaltecer isso do SESMAC. Briguei com o MAPA, porque eu queria que o SESMAC é que ficasse responsável por tudo lá, e não podia. Eu briguei lá, mas assim, eu sou fã de carteirinha da minha casa, né? da minha Muito casa. bem. Isso é bom. Mas assim, ele ligou, quando ele falou, a gente já sabia, assim, de cara que era deficiência de vitamina E, porque a gente tinha tido um caso, tinha acontecido lá, e aí eu disse, velho, manda pra cá, vamos só fazer necrópsia pra confirmar, eu disse isso. Aí depois eu comecei a pensar, eu disse, e aí como é que tá? Quando ele me mandou o vídeo, eu disse, não, totalmente diferente do sinal. Tinha alguns sinais comportamentais diferentes dos primeiros casos que a gente tinha visto. Eu disse, velho, aí eu mandei, bicho, será que não é essa razão? Eu já tava de orelha em pé, porque eu tinha começado a ver uns casos, tinha começado a sair algumas notícias, né, na mídia. Eu disse, não, pô, acho que não. Por quê? Inicialmente, o problema dessa ração não era a crotalária. O problema dessa ração era a monezina, que é uma substância, é um antibiótico ionóforo. Esse antibiótico, ele causa esses sinais altamente tóxicos para cavalos, então utilizado na ração de bovinos e sal mineral de bovinos, mas para cavalo é muito tóxico. Então, inicialmente, a contaminação era isso. E a indústria sabia disso, tanto que ligou para a gente, ó, a ração não tá bem, vem outro lote de ração para vocês. Beleza, aconteceu isso. Então, ela disse, não, pô, não é não. Não é isso. Então, beleza, não é isso, vamos abrir. Não é isso porque eles Vamos chegaram fazer a se posicionar nesse sentido. Claro, e inicialmente. imediatamente Tá. eles tiveram todo o cuidado para que não houvesse mais nenhum problema. Foi um erro. Então, erros acontecem, erros na fábrica, principalmente, imagina. Aí, eu disse, não, então beleza. Vamos fazer a necrópsia para a gente confirmar se é vitamina E ou não. Quando a gente abriu, a gente E fez a aí, necrópsia totalmente lesões diferente. em fígado, principalmente, gravíssimas lesões em fígado, que não, na deficiência de vitamina E não aparece. Entendi. Aí vocês Não foram aparece. descartando Isso. já a situação da vitamina E. E da assim, falta de mas vitamina E. também não era intoxicação por Não. antibiótico. Também não. Porque essa intoxicação causa principalmente lesão muscular. Então, a gente vê um músculo pálido, mais avermelhado, né? Que é bem característico. E aí, essa lesão e muito edema pulmonar, acúmulo de líquido no pulmão, quando a gente abre o animal na necrópsia, né? O pulmão é para ficar murchinho, porque o ar sai. E quando ele fica bem armado, né? É porque tem líquido dentro. Então, era uma condição também que não era achada. Aí já foi descartando também. Isso, mas só que, e aí assim, também uma única necrópsia, e só com os achados que a gente fala, define como macroscópico, não é suficiente. Certo. É necessário também fazer o histopatológico, que é a análise microscópica do tecido, para ver, de fato, quais são as alterações, se tem necrose, hemorragia, né? E é uma outra etapa. E enquanto isso, também, assim, foram aparecendo novos casos e a gente precisa primeiro fazer todos eles, né? E sem muito concluir, né? Só... E a semelhança, né? E sempre achando Semelhança dos sintomas. sempre as mesmas alterações. Um curso muito rápido, né? Bem agudo, 24 horas. É isso que eu ia perguntar. Como é que aconteceu? E, tipo assim, depois dele, como foi a distância para algemais? Assim, já que você vivenciou isso, né? Certo. O primeiro animal não vi, né? O segundo animal eu acompanhei e foi um animal no dia, outro no outro, mas Foi um animal mesmo? no terceiro dia. A partir do terceiro dia, a gente teve dias de morrerem 10 animais. No Meu mesmo dia. Deus! 10 potros, principalmente. Então, morreu 10, 7, 5. Assim, era... A gente tava se sentindo na Covid. O veterinário que trabalha comigo disse, eu tô me sentindo na Covid aqui, no corredor da Covid, sem ter o que fazer. E assim, o principal, que nessas horas aí a gente vai para parte clínica, porque enquanto os laudos a gente tentava... É isso que eu ia perguntar. Enquanto os laudos saíam enquanto ainda, a gente né? tentava descobrir o que era, porque a gente não sabia ainda o que era, e eu até, teve um dia que eu cheguei na sala da professora, mas tem que ser isso. Mas não tem características. Mas, professora, tem que ser, não tem nada de diferente. Ela, mas não tem como provar. Eu disse, tá bom. Isso aí. E aí, enquanto isso, a gente tem que pensar num meio de tratar esses animais. É isso que eu fiquei pensando. Como é que vocês foram... As E aí a gente- estratégias o que fazer, vocês foram... né? Exatamente. O que Sintomático. fazer, né? Sintomático. É o tratamento de suporte, como a gente fala. Só que é um tratamento de suporte que, em determinado momento, a gente decidia, não, vamos seguir por aqui, que é aquele tratamento de
para sinais neurológicos que é comum, que todos os veterinários usam, todo mundo sabe como é. E a gente notou que às vezes alguns animais pioravam, morriam mais rápido. E assim, a gente tentou de tudo. Tudo que é possível. Tudo que é possível e tudo que é off-label, a gente fez. E ainda estamos fazendo, né? Na verdade, não Porque ainda não tem acabou. animais que estão E tem animais em observação. observação. Tem vários Tá. animais em observação, não só na realidade daqui da gente de Alagoas, mas no Brasil inteiro tem muitos animais em observação e muita gente trocando informação, porque a gente vai começando a pensar em coisas que auxiliem para que os animais que sobreviveram não morram. E principalmente a parte hepática, né? Que o foco é isso, a doença E a causa... qualidade de vida desses É isso que eu ia animais. perguntar. né? Isso, sequela, Tranquilo. Porque o quadro é hepático. Quando a gente consegue o fígado, graças a Deus, ele tem uma se capacidade regenera. de regeneração. Então, Quando se eles ele- passam por isso, eles conseguem se a ficar... gente se passa por Entendi. isso, vida normal, entendeu? Tá. Tinha uma suspeita de que... Havia suspeita que poderia ter algumas lesões cardíacas. E aí, agora, semana passada, inclusive, a professora Raíssa Salgueiro, que também é da casa do SESMAC, teve lá no Aras, a gente fez ecocardiograma e eletrocardiograma de todos esses animais que estão em observação e tá todo mundo com o coração tranquilo, todo mundo bem. Então, Até o momento, né? não, mas assim, aí, né? Eu tô dizendo assim, depois de até o 90 momento, dias... o que eu tô falando porque a gente Ainda conversando pode, antes né? pode atingir a parte reprodutiva, É. né? No caso específico que a professora estava comentando da deficiência, crotalária. né? No caso da crotalária. Ah, no que caso essa- da crotalária. Que é, na verdade, a Não é uma crotalária... afirmação, é uma pergunta. A crotalária é a planta, né? Certo, que a nome popular é a guiso de guiso de cascavel. cascavel, certo. E a substância tóxica, uma das poucas conhecidas, porque dessas 162 plantas, pouquíssimas é possível isolar a substância tóxica, né? Porque na planta tem muitas substâncias químicas. E aí, para você conseguir isolar, é bem difícil. No Brasil, a gente não tem técnicas para isso, né? A gente já tem que achar parcerias em outros países para poder fazer isso, inclusive, né? E aí, mais a da crotalária é conhecida, né? São os alcaloides pirrolizidínicos. Eles são muito tóxicos, né? E um detalhe, para tornar ele ainda mais tóxico, o fígado é o local que faz detoxificação Sim. de todas as substâncias, né, externas ou internas que têm contato com o organismo, elas vão ser detoxificadas no fígado. Aí o que acontece? Essa substância tóxica vai se tornar tóxica quando é metabolizada no fígado. Como ela é altamente reativa à célula, qual é a primeira célula que ela encontra? A do fígado. Entendi. Então, Por ela isso vai que é causar tão- danos hepáticos, né? Ah. Porque foi transformada e já vai causando danos. E aí, uma outra particularidade em equinos é que ela vai causar um quadro crônico. Isso significa o quê? Vai lá causando lesões, cada vez mais, e o animal só vai manifestar sinais clínicos quando ele tem 80% dos sinais da lesão hepática. Então, assim, Então já está bem comprometido. bem Não, já não é mais comprometido. comum. É isso que eu fico pensando, vocês, o desespero, porque você olha para ali e o que fazer, né? Porque assim, quando você levou para análise, né? Quanto tempo levou para ter a certeza que tinha sido essa intoxicação? Só depois que a gente fez o histopatológico, que aí a gente encontrou lesões específicas, né? Que a fibrose, né? Com umas células bem específicas que são chamadas de megacariócitos, que é quando a megalocitose, que a célula hepática fica bem grandona, porque ela não consegue se replicar. Ela impede a mitose, que é quando a célula para se regenerar, ela se multiplica. E aí ela impede. Então, ele impede essa mitose, né? E aí também é uma planta que causa encefalopatia hepática. Como o fígado não está conseguindo metabolizar aquelas substâncias tóxicas naturais do corpo, como, por exemplo, a amônia, né? A amônia que no fígado é convertida em ureia para ser excretada na urina. E aí o que acontece? Essa amônia não vai ser, né, transformada em ureia, ela volta para a corrente sanguínea e vai causar lesão encefálica. E aí ela é bastante agressiva para o sistema nervoso. Então, também essas lesões do sistema nervoso é irreversível. Entendi. E aí, quando o animal vai apresentar os sinais clínicos, já são bastante graves e neurológicos. Exatamente. Quando a gente notou isso, quando todos os animais que apresentaram sinal clínico, a gente não conseguiu salvar.
não teve nenhum animal até agora que... A gente, como eu falei, a gente tem vários animais em observação que são assintomáticos, são animais que a gente considera assintomáticos hoje, né? Todos estão sendo acompanhados através de, a professora Kézia vai falar, né? De exames laboratoriais, principalmente, a gente acompanha Pra ver se semanalmente. Entendi. E também com o uso de xarope, um xarope que é bastante utilizado, uma substância chamada silimarina, que ela ajuda na recuperação hepática, ela serve para isso. Então, vocês estão meio que fazendo uma prevenção Estamos. nesses, supondo que eles tenham consumido. Mas são animais que a gente tem Importantíssimo. certeza que não comeram a ração, que não tiveram contato, ou que tiveram contato logo no começo e depois cortaram, não comeram mais por algum motivo. O motivo é um animal que foi solto, que estava só no pasto, um animal que estava obeso, que foi tirado da ração porque ele estava muito gordo, ficou só no capim. Então, esses animais que a gente sabe que não comeu essa ração, eles estão sendo acompanhados, mas muito acompanhados mesmo de perto, porque a gente não quer perder mais ninguém, né? Não quer perder mais nenhum animal. Meninas, eu tinha dito a vocês nos bastidores que passaria rápido, não disse a vocês? A gente tá chegando ao final mesmo. E aí, eu acho, João, importante, né, pra gente finalizar esse episódio, trazer o que a gente tinha comentado, a questão dos mitos, talvez vocês puderem finalizar de uma forma rápida, porque ele está aqui para colaborar, né, com essas pessoas, com pequenos, médios, grandes produtores, com a visão de profissionais realmente, e vocês principalmente que vivenciaram esse surto que esteve, né, de forma nacional e que tão triste, né, para tantos, que trouxe muitas consequências, não só para os produtores, né, para os rebanhos de produtores. E a gente fica olhando o trabalho, muitas vezes, de uma seleção genética de décadas, né, E dedicação ali, né? Além do amor, e fora tudo, isso que eu ia né? falar, porque eu vi depoimentos um trabalho de partir o coração, assim, né? É um trabalho da ligação do cavalo que você tem na sua vida, né? Porque ele faz parte da sua vida, né? Muitas pessoas têm essa ligação. Muitas vezes, Agda, na questão da seleção genética, também, né? Principalmente muito tempo, que não tem como, quando o animal vem a óbito, infelizmente, não tem. É um a menos, né? Que foi construído de uma seleção que todo mundo buscava o resultado e é muito triste para o criador que passa por uma situação dessa. Só quem está na pele mesmo, para o criador e para quem lidar, porque um trabalho desse é feito não só pelo criador, né? É feito pelos veterinários, né? É feito por toda uma equipe, né? Tratadores, enfim, todo mundo que se empenha, né? Nos resultados e que infelizmente é interrompido de uma maneira triste, drástica. É drástica mesmo. É bastante triste. É muito triste, é muito... Tem horas que às vezes eu até conversava com o professor André, o bicho tá muito triste aqui, tá muito ruim. Foram o surto mesmo, assim, o período mais intenso foram 30 dias e 30 dias ali que chegou um momento, tem outro professor também importante, foi co-orientador da professora Kézia, que é o professor Fábio Mendonça. Ele é da Universidade Federal de Pernambuco. E o professor Fábio também nos ajudou, veio aqui, ajudou a fazer algumas necrópsias também. E o professor Fábio sempre me mandava mensagem para mim, eu sei que você está cansada, mas faz mais uma necrópsia, pega mais tal órgão, vai isso, vocês têm que ter garantia, vocês têm que ter certeza. Mas é importante, ter provas, todas as provas, E eu dizia, professor, eu não aguento mais. Ele dizia, não, mas vai lá e faz, porque... E eu levantava, dizia, não, tem que fazer, tem que ir, porque, além disso, para a gente conseguir futuramente provar que realmente aconteceu. E a professora está nesse trabalho, né? Junto com o grupo, né? Isso mesmo, diretamente com eu e o professor Fábio, né? A gente quem está com essa caracterização do quadro clínico patológico dos casos aqui de Alagoas, mas vamos juntar todos os casos para fazer um grande trabalho, porque é necessário chegar a todos, né? O conhecimento eu acho que, se não é o maior, pelo menos um dos mais importantes casos de intoxicação acidental, né? Que a gente caracteriza assim, que aconteceu no Brasil. Então, é um trabalho conjunto de outras instituições de ensino, né, do próprio Ministério da Agricultura também, e em breve a gente vai publicar, né, a caracterização, né, patológica e clínica desse caso. A respeito dos mitos, e antes de falar um pouquinho deles bem rapidamente, a gente percebeu que quase não existe tratamento específico para as plantas tóxicas, apesar da gente ter muitas plantas que causam intoxicação. Então, o que é importante? De fato, desfazer esses mitos,
né? Conhecer essas plantas tóxicas, que elas são bem... existem publicações, artigos, livros, existe experiência dentro de muitos veterinários a campos, professores que conhecem. Então, a gente precisa, né, ampliar esse conhecimento e orientar. prevenir, né? E aí, por exemplo, um mito é que quando não tem... Um animal morre que não tem diagnóstico é cobra. Tadinha, né? Nem Mas- sempre a cobra é Não. causadora de tudo, né? Não, olha, de forma geral, o veneno das cobras é feito para quê, né? Qual o objetivo? É só para neutralizar a caça. Então, ele imobiliza para poder se alimentar. Importantíssimo isso. É. Agora, eu tenho... Aproveitando, João, desculpe, já só uma estão aqui pergunta. dizendo assim, Águida, você não tem mais tempo. Mas essa é uma pergunta importante que talvez a gente ajuste, Águida. Tá. Que geralmente o animal, quando sangra no nariz, né? Aí foi cobra. Ah, tá. Mito. Mito. Olha, mito. tá vendo? Mito. Não é isso, é mito. Eu acho que a gente pode gravar um quadro Isso. depois de mitos e verdades. Não, é Isso. sério. Porque, assim, é um assunto tão importante e tão necessário ser falado que a gente pode pensar depois no Isso. complemento, Isso. né? Porque Isso. já estão aqui, a produção já está dizendo, Águida, você não tem mais tempo. E, assim, eu queria agradecer mesmo, de coração. Vamos deixar as pessoas com gostinho de querer saber mais. Isso. Para Parte vocês dois. voltarem para parte 2. E agradecer mesmo pelo trabalho de vocês. Sei que não é fácil. Sei que não foi fácil vivenciar tudo isso. Não. Mas pensem o quanto vocês estão contribuindo para futuros, para animais futuros, produtores, quem cria, Isso. ajudando tantas pessoas e tantos animais também. Isso é bem importante. Que linda profissão e parabéns, Muito viu? obrigada. A gente encerra o episódio. E, assim, era justamente isso que você ia dizer. E vamos encerrar, né, num tom meio triste pelo assunto, né, pela fatalidade, mas um brinde à profissão do veterinário. E com né? esse olhar que a professora Kézia trouxe, e você Isso. falou uma frase muito bonita no início, que eu não estou lembrando, que eu sou péssima de lembrar. Essa questão de que o olhar hoje triste, mas pensando para o futuro, de coisas boas, de esperança para o futuro, né? Preservar a certeza. vida, É, né? Preservar a vida. Preservar a A morte, vida. estudar a morte para preservar a vida. Isso aí. E aí eu ia quebrar o protocolo um pouquinho para parabenizar o nosso host aqui, nossa apresentadora. Parabéns, João. Parabéns. Obrigado. Muitas Águida. bênçãos, tá Muito certo? obrigado. Amém. Para Mas- todos nós. Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.